Bom dia, meus amores. Gente, estou aqui com vocês para dividir um pensamento, sabe? Eu tava assim, meio encucada, tentando entender o que se passa na cabeça de algumas mulheres, ou independentes também de ser mulher ou homem, de ser uma mulher adulta já ou uma jovem. Eu tenho reparado que ultimamente as pessoas andam meio esquisitas, né? Elas estão criando assim uma espécie de. Elas criam uma espécie de coisas assim. Parece que elas não estão vivendo, elas estão tentando sobreviver, sabe? Eu fico olhando o caso daquela cantora, da dupla, né? Maiara e Maraísa. Eu não consigo identificar qual é a. Pelo nome assim, não sei quem é que está passando por aquele processo daquela magreza extrema. Não sei qual é das duas por nome, né? E eu fico pensando assim, o que se passa na cabeça de uma mulher, né? Para chegar àquele extremo, gente. Aquela mulher, ela não tá normal, ela não está normal. É nítido para quem está de fora observar isso. Mas para quem está de fora, mas ela que está vivendo esse processo, ela não consegue se identificar. Se você for ver a última entrevista dela, ela diz que ela está vivendo os melhores momentos da vida dela, que ela está ganhando muito dinheiro, como se isso fosse a base para medir a saúde dela mental, psicológica, física, que a gente analisando é perceptível que ela está doente. Ela está doente. Pode não ser uma doença física, pode ser que o corpo dela ainda esteja assim, correspondendo, mas psicologicamente ela não está bem. Porque uma pessoa no seu estado normal que se olhasse no espelho ia conseguir identificar que está passando por um processo muito difícil, uma magreza extrema, que não é do biotipo dela. Se você for ver, ela já teve fases que ela estava muito obesa, assim, gorda. E não é ruim dizer que ela estava gorda. Depois ela passou por um processo que ela diz que ela fez muito exercício, fez uma cirurgia, né, para reduzir o estômago, alguma coisa assim, e ela ficou num corpo bom. Mas como ela não conseguiu manter, ela foi pro extremo. Gente, e às vezes assim, a minha meditação hoje é como a gente pode sair de um estado e ir para um estado totalmente que chegou ao extremo, mas tudo por falta de uma certa orientação de nós mesmos, de nos conhecermos, sabe? De saber quem nós somos, de saber conhecer nosso corpo, conhecer a nossa mentalidade, nosso psique. A gente tem que cuidar muito da nossa mente, gente. Ultimamente as pessoas não cuidam. Às vezes elas estão tão interessadas em cuidar do corpo, mas não estão interessadas em cuidar da sua mente, do seu psique, sabe? Do seu psicológico. E isso é extremamente nocivo para a nossa vida. Mulheres, cuidem-se, sim, se valorizem, cuide-se, vistam bem, se tratem do seu corpo, tratem da sua aparência, mas tratem também do seu psicológico, sabe? Procurem se conhecer no íntimo. Cuidem da sua mente, dos seus pensamentos, das suas emoções, para que isso não venha gerar doenças em você, que às vezes deixam como se estivesse cega, não percebe nada. Que eu acho que é a situação, infelizmente, da moça Maiara e Maraísa, como eu estou dizendo, eu não consigo identificar elas assim por nome. Eu acho que ela é a Maiara, né? Mas eu não tenho certeza. Mas eu estou falando isso, queria dividir isso com vocês. Preste atenção, aquela moça, ela não está bem, ela não está bem. E ela precisa de ajuda. E era bom ela encontrar uma ajuda bem rápido, porque às vezes não é só ter o dinheiro, não. Não é só ter dinheiro. Não é só aumentar a nossa conta bancária, não. Às vezes a gente tem que parar e pensar que a gente tem que reconhecer que a gente está precisando de ajuda.
E mulheres, eu falo todas vocês, mulheres, independente de serem famosas ou não, cuidem-se, sabe? Valorizem-se, cuidem-se do seu psicológico, porque ultimamente é muito importante isso.